Pessoal, aqui estou de volta e agora vamos começar a estudar o artigo 150, inciso 6º da Constituição, que contém as imunidades genéricas, aquelas imunidades que alcançam tão somente os impostos, tá certo? E por essa razão esse artigo é conhecido como o artigo das imunidades dos impostos, tá? Então, 156º, o que eu peço é que vocês se recordem que nesse artigo as imunidades ali são as genéricas e são imunidades que alcançam tão somente os impostos, tá? Não vamos encontrar ali a menção a nenhum outro tributo que não impostos. Esse artigo, pessoal, esse inciso, né, o inciso 6º, ele contém hoje 5 alíneas e nós vamos estudar cada uma delas. Começaremos pela linha A, que diz que os entes da federação, eu vou ler aqui para vocês, o 150, tá certo? Inciso 6º, a linha A, vai dizer o seguinte: o caput do 150 diz: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos estados, ao DF e aos municípios. Inciso 6º, tá lá, instituir impostos sobre letra A, a linha A, patrimônio, renda ou serviço um dos outros. Então, a linha A do 150, inciso 6º, diz que os entes da federação, União, Estados, DF e municípios, não poderão instituir impostos sobre a renda, sobre o patrimônio e sobre os serviços um dos outros. Quero dizer com isso, a título de exemplo, que um Estado não pode tributar a União em PVA, não pode cobrar IPVA dos carros da União que estejam emplacados em seu Estado. Por sua vez, a União não pode cobrar imposto de importação sobre, por exemplo, um equipamento importado pelo Estado, tá certo? A União, por sua vez, não pode cobrar ITR de uma propriedade que fosse uma propriedade rural que pertencesse a um Estado. E por aí vai. O município não pode cobrar IPTU de um prédio de propriedade do Estado que esteja localizado na sua área geográfica. Enfim, pessoal, esses entes, né, os entes federativos, não podem cobrar impostos um dos outros, tá certo? Quando esses impostos forem referentes à renda, a patrimônio ou aos serviços pelos entes prestados. É a chamada imunidade recíproca, porque há reciprocidade. A União não cobra nada dos estados, os estados não cobram da União, a União não cobra do município, o município não cobra da União, o município não cobra do estado, o estado não cobra do município, e por aí vai. A gente faz essa conjugação, reciprocidade. Eu não cobro de você, você não cobra de mim. Há uma reciprocidade, tá certo? E, pessoal, o STF, ele tem um entendimento de que é possível estender essa imunidade recíproca, que a princípio recai somente sobre os tributos incidentes sobre a renda, patrimônio e serviços um dos outros, que também é possível estender essa imunidade a qualquer outros impostos que possam onerar o ente da federação, tá? Então, dessa maneira, o STF, por exemplo, ele afastou a incidência de IOF, e aí não é uma imunidade recíproca, né? Mas ele afastou a imunidade, a tributação do IOF, né, pelo IOF, das aplicações financeiras dos entes da federação. Então, a União não poderia, o IOF é um imposto federal que incide sobre operações financeiras, investimentos, etc. e tal, e o STF, numa interpretação ampliativa, lembra o que falamos quando falamos da hermenêutica, que as imunidades, em muitos, deve ser feita uma interpretação ampliativa, já que elas tutelam, já que elas têm como base os princípios constitucionais. Então, o STF, seguindo essa interpretação ampliativa, afastou a cobrança do IOF, tá certo? Sobre as aplicações financeiras dos entes da federação.
Então, embora nós não tenhamos isso, mas ele expressamente ele fez uma interpretação ampliativa e deixou de onerar o ente da federação com a tributação do IOF, tá certo? Outra coisa também, pessoal, que é muito importante, muito cobrada em prova, diz respeito à administração pública indireta, né? As autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista. Essas e as empresas públicas, óbvio. Essas entidades que compõem a administração pública indireta, elas têm imunidade? A mesma imunidade concedida ao ente pode ser estendida a essas pessoas? Sim, pessoal, sim, tá? E aí agora a gente vai estudar esse sim. Quais são as entidades que têm imunidade, quais são aquelas que não têm, em que situação tem, em que situação não tem. Então vamos lá. As autarquias e fundações públicas de direito público, então a gente sabe que autarquias de direito público e as fundações públicas, né, de direito público, porque a fundação ela pode ser uma fundação pública de direito privado, mas também pode ser uma fundação pública de direito público, elas são contempladas pela norma imunizante, em consonância com o que preconiza o 150, parágrafo 2º. Então, o que diz para nós o 150, parágrafo 2º, tá, pessoal? O 150, parágrafo 2º vai dizer: a vedação deixa eu ver se eu estou aqui, tá assim. A vedação do inciso 6º, que trata justamente das imunidades de impostos, como a gente falou, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados, e aí é muito importante que vocês grifem isso, vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Então, não é o fato da pessoa ser uma autarquia ou uma fundação pública, né, instituída pelo poder público, ou ser de direito público, não basta isso. É preciso que a gente analise o seguinte: se as atividades, tá certo? Se aquilo que está ali previsto, se as atividades estão vinculadas à atividade, ou se aquilo que não será tributado, melhor dizendo, está vinculado à finalidade essencial da autarquia ou da fundação pública, tá certo? Então, pessoal, na verdade, para que essa imunidade alcance as autarquias e as fundações públicas, elas terão que atender a 3 requisitos previstos na lei, no artigo, né, uma leitura conjugada do 150, parágrafo 2º com o parágrafo 3º. Quais são esses 3 requisitos, Rosali, para que as autarquias e as fundações públicas possam gozar da mesma imunidade do ente federativo? Precisam cumprir as suas finalidades essenciais ou qualquer uma delas decorrentes, né? Que elas sejam instituídas e mantidas pelo poder público, que elas não cobrem preços e nem tarifas e que elas não entrem em concorrência privada. Tá certo? Então é preciso que as autarquias e fundações públicas elas preencham esses 4 requisitos para que elas tenham imunidade. Primeiro, que elas cumpram as suas finalidades essenciais ou qualquer atividade decorrente delas, tá certo? Então você tem que ver se aquela atividade ela é pertinente à atividade fim da autarquia ou da fundação pública. Que elas sejam instituídas pelo poder público e mantidas pelo poder público, isso é bem tranquilo. Não cobrem preços e nem tarifas, então elas não podem cobrar nada dos seus usuários, né? E também não entrem na concorrência privada, ou seja, não podem praticar uma atividade econômica com fins lucrativos concorrendo com a iniciativa privada. Se qualquer um desses requisitos não for atendido, então não há falar em imunidade tributária para as autarquias e fundações públicas. Tá certo, pessoal? Então, não basta ser autarquia e fundação pública. É preciso o preenchimento concomitante desses 4 requisitos. Então, as finalidades das fundações e das autarquias, onde a gente encontra isso? A gente encontra isso na lei. Vocês se lembram de direito administrativo que as autarquias são criadas por meio de lei e as fundações
elas têm a autorização para sua criação se dá por meio de lei. Então, a lei que cria, que institui uma autarquia, ela vai descrever quais são as finalidades essenciais. E na hora de fazer o exame sobre a concessão ou não da imunidade, para essa autarquia, tem que se analisar se as atividades têm relação com as finalidades essenciais previstas na lei que instituiu aquela autarquia. E as fundações, existe uma lei que autoriza a sua criação, depois ela pode ser criada por um outro ato, certo? Vocês se lembram disso, de direito administrativo? E nessa lei que autoriza também a criação da fundação, haverá, portanto, a descrição das suas finalidades essenciais, e aí também, do mesmo modo como eu falei das autarquias, é preciso fazer uma análise das atividades para ver se elas estão em consonância com as finalidades essenciais, para que então possa ser concedida a imunidade tributária a essas entidades, tá, pessoal? Então, isso é muito importante. Vou dar um exemplo para vocês aqui, para a gente fechar esse vídeo, relacionado com a classe dos advogados. Vocês sabem que, acredito que vocês saibam, que existe um órgão chamado Caixa de Assistência aos Advogados. Essa entidade, o que ela faz? Ela, na verdade, busca benefícios para os advogados inscritos na OAB. Benefícios como plano de saúde, plano odontológico, ela procura realizar cursos, enfim, é uma caixa de assistência ao advogado. Em cada estado, além da sigla CAA, Caixa de Assistência ao Advogado, a gente tem a inclusão da sigla do estado. Então, portanto, aqui no Rio de Janeiro, nós temos a CAARG, Caixa de Assistência do Advogado do Rio de Janeiro, tá? E a OAB, ela foi considerada pelo STF uma entidade sui generis, uma entidade, um conselho de classe diferente dos demais, como, por exemplo, do CRM, dos médicos, do CRF, dos profissionais de educação física e por aí vai. Ele a OAB, para o STF, segundo o entendimento do STF, é uma entidade sui generis, porque além de fiscalizar, né, o exercício da advocacia, ela também presta serviços de defesa da sociedade, etc. e tal, então ela é sui generis, ela é diferente, ela é diferentona dos demais conselhos de classe, dos demais conselhos profissionais. E por conta dessa diferença, dela ser sui generis, ela goza de imunidade tributária também, tá? Então a OAB tem. E aí, o STF, ele tinha negado imunidade tributária para a CAA. Por quê? Porque tinha dito que ela não exerce atividades inerentes à advocacia. A OAB, sim, a OAB fiscaliza, enfim, apoia. Então, as atividades desenvolvidas pela OAB estariam, evidentemente, relacionadas com o próprio exercício da advocacia. Mas a Caixa de Assistência não, ela teria outras finalidades, ela teria outras atividades, que seria prestar uma assistência médica, odontológica, que não guarda relação direta com o exercício da advocacia e que, portanto, não poderia gozar de imunidade, já que não preencheria lá o requisito de cumprir a finalidade essencial, que é uma atividade relacionada ao exercício da advocacia propriamente dito. Só que esse era o entendimento do STF e que foi derrubado recentemente, modificado em 2018, pessoal, no julgamento do RE 405-267, cujo o relator foi o ministro Edson Fachin. Então, o Fachin disse, não é possível você separar, né, essas atividades, você definir atividades diferentes só porque você tem a OAB e a CAA, não, né? Então não teria isso. Todas elas fazem parte de um acervo que tem como finalidade, sim, assessorar, a prestar assistência, além de fiscalizar, etc., o exercício da advocacia. Então, sendo assim, a CAA, ela passou a também ter a imunidade tributária que é concedida à OAB,
Antes o STF tinha um entendimento de que não, esse entendimento mudou em 2018, portanto, uma mudança recente, importante e que pode logo ser objeto de prova num concurso público aí. Então fiquem atentos a isso, tá bom, pessoal? A gente continua no próximo vídeo.